Luiz Inácio Lula da Silva, daqui a pouco eu vou trazer o relato bem espremidinho, deve voltar para uma posição mais propositiva na campanha, enquanto o Bolsonaro vai subir o tom pesadíssimo, porque é guerra pelos votos, Lula mirando o segundo turno e Bolsonaro contando que ele não liquida a fatura já no dia 2 de outubro. Para ver as possibilidades disso acontecer ou não, a gente precisa ficar de olho nas pesquisas. E agora a gente traz o recorte nacional da pesquisa Quest nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vamos lá, a gente vai olhar, cadê minha canetinha maravilhosa, que o Seninho odeia, ele gosta que eu use a bonitinha da CNN, mas é o que tem para hoje. Vamos lá. Pesquisa Quest, então, divulgada hoje pelo Felipe Nunes, CEO da Quest. Ela está registrada. Essa semana é batalhão de pesquisas. O que ela traz para São Paulo, né? Em São Paulo, ela traz a manutenção de um empate técnico, 37 para Lula, 35 para Bolsonaro. Mirem, eu estava falando com vocês, a gente fechou o bloco passado dizendo: Ciro está olhando muito para cima e está esquecendo do retrovisor. Olha como está o Ciro em laranja e a Simone em São Paulo. O Ciro tem 7 e a Simone em verde tem 6. Eles estão colados no maior colégio eleitoral do Brasil. Veja o que acontece aqui entre Lula e Bolsonaro. Isso aqui é empate. Lula lidera numericamente, mas dentro da margem de erro. Significa que tem 4 para um lado, 4 para o outro e 2 voando, tentando entender ali, de cada 10 eleitores, o que vai acontecer em São Paulo. Vou passar aqui para o outro lado, para a gente poder começar a olhar melhor o Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Por que que Lula tem essa dianteira e esse sonho de primeiro turno? Em Minas, Lula, que viu Bolsonaro reduzir a distância dele nas pesquisas anteriores, reverteu a curva. E agora a distância volta a se ampliar em Minas, passando a ser de 12 pontos percentuais. Lula tem 45, Bolsonaro 33. Por que que isso é importante? Porque se você pega o que houve, e eu vou até aproveitar que vocês estão com a pesquisa aí na tela cheia, trazer para vocês um dado que eu havia separado aqui, pedido para o nosso time trazer para vocês, mas eu consigo dar ele, citá-lo aqui para vocês, que é o que aconteceu, né, na dinâmica das disputas. Por exemplo, né, em São Paulo, Lula, na pesquisa anterior, e Bolsonaro, havia ocorrido ali, eles embolados no empate técnico, mas Bolsonaro estava liderando. Agora, você tem 2 pontos percentuais para Lula em cima de Bolsonaro. O que isso significa? Que Lula inverteu a curva. Veio caindo, parou de cair e subiu. Voltou para onde estava? Não, mas subiu, parou, enquanto Bolsonaro permanece na mesma. Quando você olha o que aconteceu em Minas, é a mesma coisa. Aqui, hoje, 45 a 33. Antes, essa diferença estava em 7 pontos percentuais. Lula não só parou, estancou a recuperação de Bolsonaro, como voltou a subir, levando a diferença que era de 7 para 12 pontos percentuais. No Rio de Janeiro, berço bolsonarista, esse movimento também aconteceu, só que com menos força. Bolsonaro lidera numericamente no Rio por 2 pontos percentuais sobre Lula. O berço do bolsonarismo é aqui, eles querem muito ampliar bem essa frente, né? Só que essa diferença que hoje é de 2 pontos entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro liderando 39 a 37, ela estava em 4 pontos percentuais. Então aqui também Lula parou de cair e embicou para cima, reduzindo a frente do Bolsonaro. Isso dito, quando você olha aqui, você entende por que que o PT está falando que dá para ter uma chance de vencer no primeiro turno.
pesquisa é curva, não é adivinhação de número, e a curva dos 3 maiores colégios eleitorais indica que Lula não só conseguiu frear, impor um teto à recuperação do Bolsonaro nos 3 maiores colégios eleitorais, como passou a ampliar a sua vantagem em São Paulo e em Minas e conseguiu reduzir a vantagem de Bolsonaro no berço dele, Rio de Janeiro. Gente, os dados, né, desse recorte nacional da pesquisa Genial Quest foram retirados de 3 pesquisas, né, da Quest em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em Minas a Quest ouviu 2.000 pessoas em cada um desses estados entre os dias 22 e 25 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Nas 3 pesquisas, todos os levantamentos têm 95% de confiança. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral em São Paulo e no Rio de Janeiro. Você tá preparado para o que eu vou trazer para vocês agora? Vocês estão preparados? Vocês já ouviram o termo Magic Wall? Magic Wall é uma marca da CNN nas eleições. A CNN é americana. E a gente conseguiu importar essa tecnologia aqui para o Brasil. E é com ele, Yuri Pita, que a gente começa a fazer isso agora. Yuri, querido, que legal. Bom? A gente estava longe, agora tá junto. Agora ele veio, ele chegou, e junto até demais, ó, que eu vou ficar aqui assim, ó, taran, pertinho dele. Yuri, a gente consegue dar para o nosso telespectador uma dimensão da importância desses dados que nós trouxemos agora com o nosso Super Magic Wall. Exatamente, começando aqui em primeira mão, mostrando o que a gente tem para mostrar aqui no nosso Magic Wall, que é o quê? Fazer uma comparação daqueles dados que você mostrou, Dani, com o que aconteceu no primeiro turno de 2018. E é isso que a gente vai fazer agora, mas para isso o que a gente precisa fazer? Aqueles dados que a Dani mostrou são os dados que a Quest botou no total de votos. A gente já faz a conversão aqui de cabeça mentira, a gente já fez aqui para votos válidos e comparar com os resultados de 2018, que são votos válidos. A gente já vou botar mais fechadinho aqui na região Sudeste. A gente vai começar pelo maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Olha o que aconteceu em 2018. Jair Bolsonaro teria vencido em primeiro turno. A gente já falou isso aqui. 53% dos votos válidos que ele teve entre os eleitores paulistas em 2018. Fernando Haddad, pouco mais de 16%, Ciro Gomes aqui em segundo. Vamos comparar com os dados da pesquisa Quest de votos válidos, que está na minha colinha aqui, que são 42-40. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui para a gente facilitar a nossa conta. Ou seja, esses 53% hoje estão em 40%, segundo a estimativa da Quest. E os 16% de Fernando Haddad, quando se vai para Lula, a gente está falando de 42%. Essa é a perda de capital político de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo e a diferença que Lula tem para Fernando Haddad aqui, olhando para o maior colégio eleitoral do país, Dani. Ou seja, mesmo que isso se inverta, que, por exemplo, o Bolsonaro consiga recuperar uma parte do seu eleitorado, que faça, a gente está falando de uma situação de empate técnico, que seja o oposto, que seja 42 aqui, vamos apagar e fazer a diferente. Vamos lá de novo. Que seja aqui 42 e aqui 40. Vantagem ainda para o presidente Jair Bolsonaro na projeção. Mesmo assim, é uma perda de acima dos 10 pontos percentuais do potencial, do capital político que Jair Bolsonaro teve em 2018 em relação ao que ele tem agora, Dani. Eu queria, calma, segura para mim. Deixa eu só apagar aqui, só limpar a nossa tela. Porque é o seguinte, a grande questão é, gente, isso que vocês estão vendo aqui é a estreia de um produto no qual a CNN americana é referência no mundo, uma tecnologia no qual a CNN americana é referência no mundo, o Magic Wall. O que ele está trazendo para você, vamos lá junto com ele, Edu, é o seguinte, aqui você tem como cada candidato desempenhou em 2018. E de 2018 para cá, quando você pega as pesquisas, você vê quem erodiu e quem cresceu. Além da perda de votos de Bolsonaro, segundo as pesquisas, que, de novo, né, fez 53% dos votos em São Paulo em 2018, você tem um desempenho de Haddad na casa de 16% e hoje Lula fazendo 35% nessa estimativa última aqui. Isso, no total de votos. 37 que inválidos dá 42% dos votos válidos no levantamento da Quest divulgado hoje. Ou seja, é uma subida muito grande. A gente está falando de mais do dobro, quase o triplo do potencial de votos que existe hoje do que o PT teve naquele momento que estava com
terra arrasada para o petismo. Leva a gente para o Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo? Vamos fechar aqui. Rio de Janeiro, que foi um dos melhores estados para Jair Bolsonaro, o melhor na região sudeste, né? E vamos pegar de novo a nossa canetinha para fazer a comparação. E olha que curioso, primeiro de tudo, né? Olha onde estava o Fernando Haddad, atrás do Ciro Gomes. O pedetismo, a história de Brizola e do PDT no estado do Rio de Janeiro fez a diferença. Ciro Gomes ficou em segundo lugar entre os eleitores do Rio de Janeiro, fluminenses, e Fernando Haddad em terceiro. Na comparação de votos úteis, Jair Bolsonaro está na frente. Ainda aqui em situação de empate técnico, mas numericamente à frente, 43%. Olha a diferença também. Isso, voto válido, né, Voto válido, voto válido, exatamente. Essa é a conversão que a gente fez em relação aos números que a Quest divulgou de total de votos. Perfeito. E o Lula está com 41%. Ou seja, mesmo estando atrás, olha a recuperação aqui. Se pensar que arredondando, estamos falando de 15 para 40, é quase 3 vezes mais a recuperação de eleitorado. E mais até do que a soma, se a gente pensar aqui na soma de Ciro e de Haddad, pensando em candidatos que têm um perfil de esquerda, a gente está falando de um avanço muito grande do PT e também, de novo, mesmo num dos seus melhores colégios eleitorais, Jair Bolsonaro, 59%, quase 60% dos votos válidos, falando aqui arredondamento, ele está agora com 43%, uma perda bastante grande. Ainda que esse número seja um pouco maior, na margem de cima da margem de erro, falando de 45% ou até 46% dos votos válidos, continua sendo uma perda bastante significativa para o presidente, Dani. Vamos adicionar mais uma camada especial aqui ao nosso pacotaço de novidades? Vamos trazer o dono das pesquisas e um dos caras que ajudou. Vamos falar só de Minas antes, rapidinho? Bora. Porque senão ficar sem falar da casa... Sem mineiro, né? Sem trazer ficar a devendo Minas. Exatamente. Bom. E aí, olha, tá percebendo um tom um pouquinho diferente do azul? Acho que na tela aí também dá para você perceber que Minas está um pouquinho mais claro do que Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, para a gente concentrar aqui no Sudeste. Porque em Minas, Jair Bolsonaro não conseguiu ter 50% mais um dos votos válidos. Chegou muito perto, 48,31% dos votos válidos, mais de 5 milhões de eleitores mineiros. E Fernando Haddad, olha a diferença, 27%. Quer dizer, o PT ainda mantinha uma força dentro daquela linha que a gente fala de Minas reproduzindo muito do efeito do eleitorado nacional brasileiro em geral. Vou pegar minha cola aqui para a gente falar dos votos válidos e fazer a anotação para a gente aqui com a nossa canetinha do Magic Wall. Jair Bolsonaro, 48%, correto? Hoje, em votos válidos, pela Quest, são 36%. E, no caso do ex-presidente Lula, olha a diferença que dá, 49%. Quase, muito próximo do que Jair Bolsonaro teve em 2018, é o que a Quest hoje projeta ou identifica ali entre o eleitorado mineiro do que Lula está tendo. Esse é o avanço aqui. De novo, aqui não chega a dobrar porque a base de comparação era muito alta, mas é um avanço muito grande. E só para dar, vou sair da canetinha aqui, só para dar um cheiro do que mais a gente vai ter ao longo dessa semana explorando o nosso Magic Wall, só para mostrar aqui em Minas que isso fica muito claro. Olha aquela diferença dos municípios. O que são esses municípios em vermelho? Aqui são regiões em que o PT ganhou. E aí você vê toda essa mancha azul aqui, Bolsonaro ganhou. Fica muito evidente aquilo que a gente já falou em algumas análises aqui, o quanto essa região norte de Minas muito tem perto do Nordeste, proximidade com o eleitorado do Nordeste. Aqui a gente tem um pouquinho de reduto aqui do PT também, mais próximo aqui dessa região da Zona da Mata, mas você vê que no centro, aqui onde fica Belo Horizonte, olha aqui o Triângulo Mineiro, a força que teve Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Foi só um petisco aqui maravilhoso do nosso Magic Wall. Ao longo dessa semana a gente vai explorar mais possibilidades aqui do todo o histórico. E vamos ver se a gente fez as contas certas aqui com o dono das contas.